Bom, vamos lá então. Vou falar sobre a quarta modalidade, né, do crime de tortura. Falando sobre a primeira modalidade do crime de tortura, que é a tortura à prova ou tortura persecutória. A segunda modalidade, ou segunda espécie do crime de tortura, é a tortura para a prática de um crime ou tortura-crime. E a terceira espécie, né, de modalidade do crime de tortura é a tortura quando é realizada de forma discriminatória, racial, né, em razão da raça ou em razão da religião. Isso tudo reside ali no inciso 1, né, do artigo 1º da Lei 9455 de 97. Vamos falar sobre a quarta espécie ou quarta modalidade do crime de tortura, e ele está no inciso 2. No inciso 2 tem a seguinte redação: submeter alguém sobre a sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, né? A pena de reclusão é de 2 a 8 anos. Veja bem, aqui nessa modalidade, né, de tortura, nessa espécie de tortura, aqui nós temos uma exceção, porque nós já falamos que o crime de tortura, em regra, ele é um crime comum, praticado por qualquer pessoa. Falamos até sobre a terminologia adotada sobre o crime de tortura, que é o crime jabuticaba, né? Porque só no Brasil ele tem essa característica, né, de ser praticado por qualquer pessoa, sendo que nos outros países o crime de tortura é um crime próprio, praticado só por agente público. Aqui no inciso 2, ele é uma exceção a essa regra. A regra é que o crime de tortura ele seja um crime bicomum, comum em relação ao sujeito ativo, comum em relação ao sujeito passivo, que é a vítima. Então, né, em regra, crime de tortura é um crime bicomum, comum em relação ao sujeito ativo, o agente criminoso, comum em relação ao sujeito passivo, que é a vítima. Só que tem algumas exceções. A primeira delas, né, é essa espécie de tortura, que é a tortura quando realiza um castigo, a tortura maus tratos, a tortura abuso, né? Essa espécie de tortura ela é um crime bipróprio. Por que bipróprio? Porque a pessoa que comete o crime de tortura, ela tem que deter a guarda, ela tem que deter o poder ou ela tem que deter a autoridade. E a vítima, o sujeito passivo, ela tem que estar sob a guarda, tem que estar sob o poder ou tem que estar sob a autoridade desse sujeito ativo. Então, por este motivo, este crime de tortura, ele é um crime do inciso 2, ele é um crime bipróprio, próprio em relação ao sujeito ativo, próprio em relação ao sujeito passivo, tá ok? Lembrando que aqui tem um detalhe, tem uma elementar do crime do inciso 2, é que cause na vítima um intenso sofrimento físico como uma forma, né, de aplicar um castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo. Então, neste caso aqui, tem essa elementar do crime que é causar na vítima um intenso sofrimento físico. Um exemplo, né? Os pais ou o tio ou a pessoa que detém a guarda de uma criança, ela começa a torturar aquela criança, né? Como um caráter de forma de um castigo pessoal, porque ela fez alguma arte ou riscou a parede. Enfim, em razão disso, né, dessa conduta da criança ou do idoso que talvez fez xixi na fralda ou derrubou o prato e a cuidadora de idosos torturou, né, esse idoso. Tanto um quanto o outro, os pais, o babá, o cuidador de idoso, ele detém, né, a guarda dessa pessoa, dessa vítima. Em razão disso, é um crime próprio em relação ao sujeito ativo que detém a guarda e em relação ao passivo, que é a pessoa que está sobre aquela guarda, mas também sobre o poder ou sobre a autoridade. Então, neste caso aí, né, nós teremos um crime bipróprio, né? E tem que ter esse elementar do crime, que é causar nessa pessoa, nessa vítima, um intenso sofrimento físico ou mental, ok? Então, encerramos aqui a quarta modalidade de espécie de tortura, né? Que é a tortura maus tratos, a tortura abuso, a tortura castigo.